Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Estevão Figueiredo e eu fico muito feliz por poder estar compartilhando com vocês mais uma meditação dos minutos proféticos. Mas antes, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nesse momento, pedimos que o Senhor possa nos iluminar por meio dessa meditação e nos motivar a continuar a nossa caminhada cristã nesse mundo que tanto está sofrendo, mas que nós possamos buscar forças em Ti para não desistir da nossa jornada e da nossa missão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com vocês uma meditação que é baseada numa revista eletrônica que foi publicada pela divisão interamericana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Essa revista, ela se chama Adventist in Review, que é a revista adventista lá nos Estados Unidos, na divisão interamericana. Ali, o autor Melchior Ferreira, ele publicou uma matéria no dia 4 de abril de 2020, que tem o título da seguinte forma: O que Ellen White fez durante uma pandemia. É bem interessante esta matéria, inclusive a revista adventista aqui no Brasil também fez uma matéria baseada nessa que foi publicada na revista lá na divisão interamericana, porque ali foi publicada um trecho de uma carta que foi escrita pela irmã Ellen White no dia 13 de agosto de 1894, quando ela escreveu ali para uma pessoa chamada Stephen Haskell, na qual ela discute uma profunda preocupação com as pessoas que estavam morrendo por causa de um vírus da gripe. Veja que interessante que ela passou por uma situação bem semelhante naqueles dias, semelhante a que nós estamos vivendo hoje. E assim, através desse trecho dessa carta, nós tiraremos então aqui algumas lições para nós hoje, ok? Então vejamos o que ela diz. Em New South Wales, fomos testados e provados com a pandemia de gripe. Quase todas as famílias foram atingidas nas cidades e vilas do campo. Alguns estão agora muito doentes. Suas vidas estão penduradas na balança. Oramos pelos enfermos, fazemos o que podemos financeiramente e esperamos o resultado. Um dia, na semana passada, houve 11 funerais. As crianças parecem não sofrer tanto quanto os adultos e os idosos. Fui severamente atacada e não posso participar das reuniões há 4 semanas. Mas não desisti de levantar da minha cama um dia sequer. Escrevi meu número de páginas quase todos os dias, apesar de tossir, espirrar e sangrar no nariz. O irmão Concord foi confinado à sua cama. Quase todo mundo ao redor sofreu, mas agradeço ao Senhor por estar melhorando e tenho boa coragem no Senhor. Querido irmão e querida irmã, esse relato de Ellen White me fez lembrar daquele texto de Isaías 41, verso 10, que diz o seguinte: Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu fortalecerei e o ajudarei, e eu segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Eu quero então, a partir desse relato, dessa carta da irmã White, tirar aqui 8 lições para nós desse escrito dela. A primeira lição que eu quero tirar é que Deus permite que nós sejamos provados. Veja, irmãos, muitas vezes quando um ourives vai trabalhar um minério precioso, ele precisa fazer com que aquele minério passe por um processo de purificação, para separar por meio da escória aquilo que é precioso daquilo que não é precioso, que está ali dentro daquele metal.
E muitas vezes Deus faz isso com a gente também, por meio das provações. As provações servem muitas vezes para nos purificar a nossa fé, por meio da nossa intimidade com Ele, que aumenta nesses momentos de dificuldade, ou que pelo menos deveria aumentar. Faça das provações uma oportunidade para purificar a sua fé, meu querido irmão e minha querida irmã. A segunda lição que eu quero tirar é que todos podem ser afetados. Veja, irmãos, Ellen White foi afetada pela essa epidemia na sua época. Todos nós também podemos ser afetados por essa pandemia que está à nossa volta. Esse negócio de falar assim, não, o cristão que tem fé, ele ora a Deus, Deus protege. Irmãos, não é assim que funciona, pois o pecado afeta a todos, tanto justos quanto injustos, pois se o pecado atingisse somente os injustos, aqueles que não buscam a Deus, aqueles que não oram, o pecado seria algo justo e o pecado não é justo. Irmãos, todos nós temos que se cuidar nessa pandemia, temos que fazer a nossa parte, pois todos nós podemos sofrer as consequências de uma gripe como essa que nós estamos vivendo hoje, do Covid-19. Também a outra lição que eu quero tirar é que Ellen White ela tinha 66 anos de idade quando ela escreveu essa carta, quando ela passou por essa situação. E ela estava no grupo de risco e veja que ela aderiu ao isolamento. Querido irmão, querida irmã, principalmente aqueles que estão no grupo de risco, sigam todas as orientações das esferas de saúde, sigam todas as orientações para que vocês venham se proteger para não pegar uma enfermidade e sofrer desnecessariamente. Infelizmente, alguns irmãos não se preocupam muito com a sua saúde, nem com a saúde das pessoas à sua volta, pois sabemos que esse tipo de vírus, ele pode grudar nos sapatos, nas roupas das pessoas, e mesmo que quando elas cheguem em casa, elas tomem todos os devidos cuidados e elas não sejam contaminadas, mas só pelo fato de ela andar, caminhar por vários locais, ela pode estar contribuindo para a contaminação de várias outras pessoas, mesmo que ela mesma não seja afetada. Querido irmão e querida irmã, temos que se preocupar não só conosco, mas com as pessoas à nossa volta também. Por isso, sigam todas as orientações determinadas pelos agentes de saúde. Não saia da sua casa de maneira desnecessária. Uma outra lição que eu quero tirar aqui é que Ellen White ela sofreu, mas ela não desanimou. Nós podemos estar sofrendo de diversas formas, tanto de maneira física, como mental, como econômica, mas nós não devemos nos desanimar. Temos que continuar a nossa vida, procurar estabelecer uma rotina diária para que a gente não fique parado, para que a gente não fique estagnado no tempo. Precisamos ter uma vida normal, mesmo que dentro de casa. Outra lição que eu quero tirar é a preocupação dela com os necessitados à sua volta. Nós precisamos, queridos, continuar atento à necessidade das pessoas à nossa volta. Muitas pessoas, tanto da igreja quanto de fora, podem estar precisando de algum auxílio e eu e você, se nos unirmos, procuraremos fazer algo que esteja ao nosso alcance para ajudá-las. A outra lição que eu tiro é que mesmo em casa ela continuou a sua missão de escrever. Sabe, irmãos, se Ellen White estivesse vivendo em nossos dias, eu fico imaginando quantas vezes ela não usaria as redes sociais, o telefone, mesmo diante da pandemia, mesmo sofrendo com uma gripe, para disseminar uma palavra de esperança, uma mensagem de conforto, para orar com as pessoas. Eu e você precisamos continuar a nossa missão, mesmo que de maneira mais simples, mas precisamos fazer alguma coisa. Eu e você talvez não consigamos ir até onde as pessoas estão, mas da nossa casa nós podemos fazer ali uma base de evangelismo. Ela orava pelos enfermos, nós podemos sempre estar orando também pelas pessoas que estão sofrendo,
pelas pessoas que estão na linha de frente, em contato com quem está contaminado nos hospitais. Não deixe de orar pelas pessoas. A última lição que eu quero tirar aqui com vocês é que esse, assim como foi um momento para ela de se apegar mais com Jesus, também deve ser um momento de se apegar mais com Jesus hoje. Pois todas as tragédias que nós passamos nesse mundo, todas as tristezas que nós sofremos nesse mundo, são oportunidades para nos agarrarmos mais com Deus. E mais do que nunca, irmãos, essa é uma época onde sabemos que Jesus está voltando e por isso nós precisamos se apegar mais com Deus. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que a sua vida seja uma vida que transborde esperança, tanto dentro da sua casa como fora dela, diante de tanta tristeza, amargura e sofrimento que esse mundo vem sofrendo. Para finalizar, compartilho com você uma frase que gostei muito, que diz assim: as igrejas estão abertas, são apenas os edifícios que estão fechados. Um grande abraço, que Deus abençoe você nesse dia.